Há um homem ajoelhado numa sala vazia. As paredes não ecoam músicas, não há luzes coloridas, não há multidões aplaudindo. Apenas silêncio, apenas ele e Deus. E ali, naquele lugar onde ninguém vê, onde nenhuma câmera alcança, onde nenhum reconhecimento humano penetra, algo começa a arder. Não é um fogo visível aos olhos naturais. É algo mais profundo, mais real, mais poderoso do que qualquer chama física poderia ser. É o fogo de Deus descendo sobre um coração que se abriu completamente, sem reservas, sem máscaras, sem pretensões. E quando esse fogo toca uma vida no secreto, ele não apenas aquece, ele consome, ele purifica, ele transforma. Ele destrói tudo aquilo que não pode permanecer na presença do Santo. Se você assistir este vídeo hoje, não foi por acaso. Algo em seu espírito está clamando por mais. Algo dentro de você sabe que existe uma dimensão espiritual que você ainda não alcançou. Uma profundidade com Deus que permanece inexplorada. Um altar que precisa ser reerguido. Um fogo que precisa ser reacendido, e Deus está te chamando agora, não amanhã, não depois, agora, para encontrá-lo no lugar onde ele sempre esteve esperando, o lugar secreto. Antes de continuarmos, pare agora mesmo e escreva nos comentários: Senhor, reacende o teu fogo em mim. Escreva isso não apenas como palavras, mas como uma oração verdadeira. Porque o que vamos falar aqui não é teoria, não é teologia acadêmica. É uma convocação espiritual, é um chamado ao altar. E aqueles que respondem com sinceridade nunca mais serão os mesmos. Vivemos numa geração que conhece o barulho, mas não conhece o trovão de Deus. Conhecemos a atividade religiosa, mas não conhecemos a atividade do Espírito Santo. Enchemos templos, criamos eventos, produzimos conteúdo, multiplicamos programas. Mas onde está o fogo? Onde estão os homens e mulheres cujas vidas ardem com a presença inconfundível do Deus vivo? Onde estão aqueles que, quando entram num ambiente, trazem consigo o aroma do altar? Onde estão os corações tão consumidos pela chama divina que já não conseguem viver para as coisas desta terra? A verdade nua e crua é esta: o fogo de Deus não nasce em plataformas públicas. Ele não nasce em palcos iluminados. Ele não nasce onde há holofotes e aplausos. O fogo genuíno de Deus sempre nasce no secreto, sempre, sem exceção. E aqui está o princípio que esta geração esqueceu. Aquilo que não é aceso na presença de Deus, no lugar escondido, não pode ser mantido em lugar algum. Você pode imitar o fogo, pode criar calor artificial, pode gerar emoção temporária, mas não pode fabricar o fogo sagrado. Esse fogo vem de uma fonte, e essa fonte é encontrada apenas quando você fecha a porta, dobra os joelhos, rasga o coração e clama: Deus, eu não aguento mais viver longe da tua presença consumidora. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A Bíblia deixa isso claro. Ele não era um super-herói espiritual. Ele não nasceu com poderes sobrenaturais. Mas havia algo naquele profeta que fazia o céu responder. Havia algo em sua vida que fazia reis tremerem. Havia algo em suas palavras que fechava e abria os céus. E você sabe de onde vinha esse poder? Do lugar secreto, do altar escondido, daqueles momentos em que Elias estava sozinho com Deus, longe dos olhos de Israel, longe da glória do Monte Carmelo, longe de qualquer reconhecimento humano. Quando Elias finalmente apareceu diante de Acabe, diante dos profetas de Baal, diante de toda a nação apóstata, o fogo que desceu não foi surpresa para ele, porque aquele fogo já ardia em sua vida há muito tempo, no secreto. Ele apenas pediu que o fogo público manifestasse aquilo que já era uma realidade privada. E Deus respondeu. O fogo desceu, consumiu o sacrifício, as pedras, a água, o pó. Porque onde há um altar verdadeiro, Deus sempre envia fogo. Mas aqui está o que poucos entendem.
O fogo que desce do céu não é apenas para iluminar, não é apenas para impressionar, não é apenas para manifestar poder. O fogo de Deus desce para consumir, para queimar aquilo que não pode permanecer, para purificar aquilo que está contaminado, para destruir aquilo que Deus não ordenou. E é exatamente por isso que tantos fogem do fogo, porque temem o que ele vai consumir neles. Existe uma comodidade perigosa na igreja moderna, uma zona de conforto espiritual que se disfarça de maturidade. Pessoas que aprenderam a linguagem cristã, que dominam a rotina religiosa, que sabem como parecer espirituais, mas cujos corações nunca foram realmente expostos ao fogo consumidor de Deus. E aqui está a tragédia. Você pode viver uma vida cristã inteira sem nunca permitir que Deus queime em você aquilo que precisa ser consumido. O fogo de Deus é confrontador. Ele expõe, ele revela, ele não respeita reputações, não poupa egos, não protege máscaras. Quando o fogo do Espírito Santo toca uma vida no secreto, a primeira coisa que ele faz é mostrar a verdade. A verdade sobre quem você realmente é quando ninguém está olhando. E verdade sobre os motivos escondidos por trás de suas orações. A verdade sobre os ídolos que você tem cultivado em seu coração. A verdade sobre as áreas da sua vida que você tem mantido fora do alcance de Deus. E é aqui que muitos recuam, porque quando o fogo começa a consumir, dói. Não é uma experiência agradável ter seus pecados expostos. Não é confortável ver sua hipocrisia revelada. Não é fácil perceber o quanto você tem vivido na superfície espiritual, enquanto se convencia de que estava profundo. Mas isso é só o começo. O profeta Isaías teve um encontro com Deus que mudou sua vida para sempre. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Viu os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E diante daquela visão da santidade de Deus, você sabe qual foi a primeira reação de Isaías? Não foi louvor, não foi celebração, foi quebrantamento total. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías era profeta. Isaías era reconhecido, Isaías era respeitado. Mas, quando ele viu a Deus como ele realmente é, quando ele foi exposto ao fogo da presença divina, a primeira coisa que aconteceu foi o desmascaramento. A revelação da impureza. A consciência devastadora de quão longe ele estava da santidade de Deus. E o que Deus fez? Ele não condenou Isaías. Ele não o rejeitou. Ele não o dispensou, ele enviou fogo. Um dos serafins tomou uma brasa viva do altar, tocou os lábios de Isaías e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aquela brasa era fogo consumidor. Ela queimou a impureza, ela purificou os lábios. Ela preparou o profeta para carregar a palavra de Deus. Porque você não pode carregar a mensagem sagrada com lábios impuros. Você não pode ser portador do fogo de Deus se sua vida não foi purificada no altar secreto. Aqui está a pergunta que você precisa responder hoje com toda honestidade diante de Deus. Você realmente quer o fogo? Porque o fogo de Deus não é um sentimento gostoso que você experimenta num culto. Não é um arrepio emocional. Não é uma sensação temporária de empolgação espiritual. O fogo de Deus é aquilo que consome tudo em você que não pode estar na presença dele. Você quer o fogo? Então prepare-se para ter sua carnalidade queimada, sua autossuficiência destruída, seu orgulho consumido, sua rebeldia purificada, suas motivações egoístas expostas e incineradas. Você quer o fogo? Então pare de brincar com Deus. Pare de buscar experiências espirituais enquanto protege áreas da sua vida que você não quer entregar. Pare de querer a glória sem o altar. Pare de querer o poder
sem a purificação. O fogo de Deus só desce onde há rendição total. Onde há um coração que diz: Senhor, queima tudo em mim que não é teu. Não me poupe, não proteja meu ego, não preserve minha reputação. Eu quero ser santo como tu és santo, custe o que custar. E o que vem agora é ainda mais profundo. Há uma dimensão espiritual que a igreja moderna desconhece. Uma profundidade de consagração que se tornou rara. Um tipo de vida com Deus que não é medida por atividade religiosa, mas por intimidade queimante. Porque existe uma diferença enorme entre estar ocupado para Deus e estar consumido por Deus. Você pode fazer muitas coisas em nome de Deus sem nunca ter sido realmente tocado pelo fogo da sua presença. Moisés passou 40 anos no deserto antes de Deus aparecer a ele na sarça ardente. 40 anos de anonimato, 40 anos de silêncio, 40 anos no lugar escondido, longe dos holofotes do Egito, longe da glória do palácio de Faraó. E foi ali, naquele lugar esquecido, que Deus acendeu o fogo, uma sarça comum que ardia sem se consumir. E Moisés, intrigado, aproximou-se. E quando ele se aproximou, Deus falou: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A presença de Deus santifica o lugar. O fogo de Deus torna o comum em sagrado. E Moisés nunca mais foi o mesmo depois daquele encontro. Porque quando você é tocado pelo fogo de Deus no secreto, quando você tem um encontro real com a presença consumidora do Santo, você não consegue mais viver como antes. Você não consegue mais se contentar com religiosidade vazia. Você não consegue mais fingir espiritualidade. Você se torna alguém marcado pelo fogo. A igreja primitiva nasceu no fogo. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, ele veio como línguas de fogo que pousaram sobre cada um dos discípulos. E aqueles homens e mulheres foram transformados. Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, agora pregava com ousadia diante de milhares. Os discípulos, que tinham fugido com medo, agora enfrentavam prisões, açoites, morte. O que aconteceu? Eles foram tocados pelo fogo de Deus. E aquele fogo não apenas os aqueceu, os consumiu completamente. E você sabe onde aquele fogo começou? No cenáculo, no lugar secreto, enquanto eles estavam reunidos em oração, em espera, em rendição total. Não havia agenda pública, não havia programa planejado. Apenas corações famintos clamando pela promessa do Pai. E quando o fogo desceu, ele transformou tudo, porque o fogo de Deus sempre transforma. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. O fogo do Pentecostes não foi um evento isolado, foi o nascimento de um estilo de vida. A igreja primitiva continuou ardendo. Eles continuaram buscando a Deus no secreto. Eles continuaram se reunindo para orar, para clamar, para esperar na presença do Senhor. E o resultado foi inegável. O mundo foi virado de cabeça para baixo, porque onde há fogo genuíno, sempre há transformação. Hoje vivemos numa geração que quer o resultado sem o processo. Queremos o poder sem a oração. Queremos a glória sem o altar. Queremos ser usados por Deus sem sermos consumidos por Ele. E é por isso que temos tanto barulho e tão pouco fogo. Tanto movimento e tão pouca manifestação real do Espírito. Tantas palavras e tão pouco poder. Mas Deus continua buscando aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Aqueles que estão dispostos a entrar no lugar secreto e permanecer ali até que o fogo desça. Aqueles que não estão interessados em aplausos humanos, mas em aprovação divina. Aqueles que não querem apenas um momento emocional, mas uma vida inteira queimando no altar de Deus. E é aqui que tudo muda. O fogo de Deus não é algo que você busca uma vez e pronto. Não é uma experiência única que você guarda como lembrança. O fogo de Deus é algo que precisa ser mantido, alimentado, protegido,
Porque o altar esfria quando é negligenciado. A chama diminui quando é abandonada. E aqui está a tragédia de muitos. Eles tiveram um encontro genuíno com Deus, experimentaram o toque do fogo, mas não mantiveram o altar. No tabernáculo havia uma ordem clara: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Era a responsabilidade dos sacerdotes manter aquele fogo aceso, dia e noite, sem interrupção, porque o fogo sagrado não podia se apagar. E isso não era apenas uma instrução prática, era um princípio espiritual profundo. O fogo de Deus em sua vida não pode ser mantido por emoções passageiras, não pode ser sustentado por eventos esporádicos. Ele precisa ser alimentado diariamente no lugar secreto. Você tem mantido o fogo? Ou sua vida espiritual se tornou uma sequência de altos e baixos, de momentos intensos, seguidos de longos períodos de frieza? Porque aqui está a verdade. O fogo de Deus em você só permanece aceso se você permanecer no lugar onde ele foi aceso. E esse lugar é o secreto, é o altar pessoal. É aquele momento diário em que você fecha a porta do mundo, dobra os joelhos diante do Rei e diz: Senhor, eu não posso viver sem a tua presença. Mas há algo mais que precisa ser dito, e isso é crucial. O fogo de Deus não é apenas para você. Não é apenas para sua edificação pessoal. Não é apenas para sua experiência espiritual. O fogo de Deus em você é para queimar em outros. É para incendiar corações frios. É para acender chamas onde só há cinzas. Porque quando você arde verdadeiramente com a presença de Deus, isso se torna impossível de esconder. João Batista era uma voz clamando no deserto. Jesus disse sobre ele: ele era a lâmpada que ardia e alumiava. João não era apenas uma lâmpada, era uma lâmpada que ardia. Havia fogo nele, e esse fogo atraía multidões, incomodava religiosos, confrontava pecadores, preparava o caminho do Senhor. Porque um homem ou uma mulher consumidos pelo fogo de Deus não podem passar despercebidos. E você, sua vida tem sido uma lâmpada que arde, ou você se tornou apenas mais uma luz fraca, vacilante, quase apagada, que mal consegue iluminar o próprio caminho, porque esta geração precisa desesperadamente de pessoas que ardem. Não pessoas que apenas falam sobre Deus, mas pessoas que carregam a presença consumidora dele. Não pessoas que apenas sabem doutrinas, mas pessoas cujas vidas são um testemunho vivo do poder transformador do Espírito Santo. Permita-me ser ainda mais direto. Talvez você tenha crescido na igreja. Talvez você conheça todos os cânticos, todas as orações, todos os versículos. Talvez você seja visto como uma pessoa espiritual. Mas algo dentro de você sabe que está faltando algo essencial, algo real. E você tem tentado ignorar esse vazio, tem tentado preencher com atividade, com conhecimento, com serviço, mas o vazio continua ali. Esse vazio é a ausência do fogo, é a falta da presença consumidora de Deus. Porque você pode ter tudo, toda a ortodoxia, toda a religiosidade, toda a atividade, e ainda assim não ter o fogo. E sem o fogo, tudo é morto, tudo é forma sem poder, tudo é aparência sem essência. Mas hoje, agora mesmo, Deus está te dando uma oportunidade. Ele está te chamando de volta ao altar. Ele está te convidando para o lugar secreto, onde o fogo genuíno nasce. Ele não está interessado em suas desculpas. Não está impressionado com sua ocupação religiosa. Ele quer você, completamente. Sem reservas. No lugar escondido, onde não há máscaras, não há pretensões, apenas a verdade nua do seu coração diante dele. E quando você finalmente se rende, quando você finalmente para de fugir, quando você finalmente abre seu coração completamente diante de Deus, o fogo desce, não porque você merece, não porque você é digno, mas porque Deus é fiel, porque Ele prometeu que não rejeitaria um coração quebrantado e contrito.
porque Ele está esperando ansiosamente aqueles que o buscam com sinceridade. Mas prepare-se, porque quando o fogo de Deus toca sua vida, tudo muda. Suas prioridades mudam, seus valores mudam, seus desejos mudam. Aquilo que antes era importante se torna insignificante. Aquilo que antes te satisfazia agora te deixa vazio. Porque quando você experimenta o fogo da presença de Deus, nada mais neste mundo consegue comparar. Você vai olhar para a sua vida e ver claramente tudo aquilo que precisa ser consumido. Os pecados que você tem tolerado, as concessões que você tem feito, as áreas que você tem mantido fora do controle de Deus. E você não vai querer mais proteger essas coisas. Você vai querer entregá-las ao fogo, porque você vai entender que qualquer coisa que não pode permanecer na presença de Deus não merece permanecer em sua vida. Deixe-me contar algo que vai soar estranho para muitos. O fogo de Deus é doloroso e maravilhoso ao mesmo tempo. É quebrantador e libertador. É devastador e restaurador, porque ele destrói aquilo que te destrói e constrói aquilo que te restaura. Ele mata aquilo que te mata e vivifica aquilo que te dá vida. Quando o fogo de Deus consome sua carnalidade, você sente a dor da morte do ego. Mas ao mesmo tempo, você experimenta a liberdade de finalmente viver para algo maior do que você mesmo. Quando o fogo de Deus expõe seus pecados escondidos, você sente a vergonha da verdade revelada. Mas ao mesmo tempo, você experimenta o alívio de não precisar mais fingir, de não precisar mais manter aparências. E aqui está a beleza do fogo consumidor. Ele não te deixa em cinzas, ele te transforma em ouro puro. Ele não te destrói, ele te refina, como um ourives que coloca o ouro no fogo não para destruí-lo, mas para purificá-lo. Deus usa o fogo para remover todas as impurezas até que ele possa ver seu próprio reflexo em você. Mas vou te dizer algo que poucos querem ouvir. O caminho do fogo não é popular, não é aplaudido, não é compreendido pela maioria. Porque uma vida consumida por Deus é uma vida que não se encaixa nos padrões normais. É uma vida radical, extrema, sem meio termo. As pessoas vão te achar estranho quando você começar a levar a santidade a sério. Vão te chamar de fanático quando você preferir a oração ao entretenimento. Vão te acusar de ser radical quando você recusar se comprometer com o mundo. Mas não se deixe intimidar, porque aqueles que são tocados pelo fogo de Deus sempre foram incompreendidos por aqueles que vivem na frieza espiritual. Os profetas eram incompreendidos, os apóstolos eram perseguidos, Jesus foi rejeitado, porque o fogo de Deus expõe a mornidão dos outros. A luz verdadeira sempre incomoda aqueles que preferem viver nas trevas. E você precisa decidir hoje. Você vai buscar a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Você vai viver para agradar a multidão ou para agradar aquele que te criou e te chamou? Há uma igreja mencionada em Apocalipse que Jesus confrontou duramente, a igreja de Laodiceia. E você sabe qual era o problema deles? Eles eram mornos, nem frios nem quentes, apenas mornos. E Jesus disse algo devastador: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a condição de grande parte da igreja moderna. Morna, nem fria nem quente, confortável, acomodada, sem fogo. E Deus está dizendo hoje o mesmo que disse àquela igreja: eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo. Você entende? O ouro refinado no fogo, a vida purificada no altar, a fé testada e aprovada através do processo consumidor da presença de Deus. Porque só o fogo revela o que é genuíno, só o fogo separa o ouro da escória, só o fogo transforma o comum em precioso. E Jesus continua: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Aqui está o amor de Deus, não um amor sentimental que te deixa na mornidão, mas um amor que te confronta, que te desperta, que te chama ao arrependimento. Um amor que não te quer confortável no pecado, mas transformado pela santidade. E então vem o convite mais precioso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está à porta, não de ímpios distantes, mas da igreja, daqueles que se dizem seus, mas que o deixaram do lado de fora, daqueles que têm todas as formas de religiosidade, mas não têm sua presença. E ele está batendo, esperando, chamando, oferecendo uma intimidade que vai além de rituais, além de programas, além de atividades, uma intimidade que é comunhão real, fogo real, vida real. Mas você precisa abrir a porta, você precisa responder ao convite, você precisa sair da mornidão e clamar por fogo. Porque Deus não vai invadir sua vida. Ele não vai forçar sua presença sobre você. Ele espera que você, por livre escolha, abra completamente o coração e diga: Senhor, entra, toma o controle, acenda o fogo, consuma tudo que não é teu. E quando você faz isso, quando você finalmente permite que Deus seja Deus em sua vida, algo sobrenatural acontece. O céu responde, o fogo desce e você nunca mais é o mesmo. Sua oração muda, sua adoração muda. Seu relacionamento com Deus deixa de ser uma formalidade e se torna uma paixão consumidora. Você não ora mais por obrigação. Você ora porque não consegue viver sem falar com Ele. Você não lê a palavra mais por dever. Você lê porque está faminto pela voz de Deus. E as pessoas ao seu redor vão perceber, porque você não precisa anunciar que foi tocado pelo fogo. O fogo fala por si mesmo. Sua vida vai se tornar um testemunho vivo do poder de Deus. Não porque você se tornou perfeito, mas porque você se tornou genuíno. Não porque você não tem mais lutas, mas porque você aprendeu a lutar de joelhos. Não porque você nunca cai, mas porque você sempre se levanta e volta para o altar. E aqui está algo glorioso. O fogo de Deus em você não apenas transforma você, ele começa a tocar todos ao seu redor. Seu lar começa a mudar. Seu ambiente de trabalho começa a sentir algo diferente. Sua igreja começa a ser impactada. Porque um coração verdadeiramente aceso por Deus tem o poder de incendiar outros corações. Imagine se cada crente levasse isso a sério. Se cada filho de Deus parasse de brincar de religião e entrasse verdadeiramente no lugar secreto até que o fogo descesse. Imagine uma geração inteira consumida pela presença de Deus. Uma igreja inteira ardendo com santidade, com oração, com poder genuíno do Espírito Santo. Isso transformaria o mundo. Isso abalaria as trevas. Isso traria o avivamento que tanto clamamos, mas que poucos estão dispostos a pagar o preço para ver. Porque o avivamento não começa em reuniões públicas, começa em altares pessoais, não começa com multidões, começa com indivíduos quebrantados que clamam: Senhor, começa em mim. Não começa com estratégias humanas, começa com rendição total a Deus. E talvez você esteja pensando: mas eu tentei, eu busquei a Deus, eu orei e nada aconteceu. Deixe-me perguntar, você realmente buscou? Ou você apenas fez uma oração rápida, uma tentativa superficial, e esperou que o céu respondesse imediatamente? Porque Deus não responde à religiosidade. Ele responde à fome genuína. Davi disse: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Essa é a fome que Deus procura. Não uma busca casual, não um interesse passageiro, mas uma sede desesperada, um clamor do fundo da alma que diz: eu não posso continuar vivendo sem a plenitude da tua presença.
E quando você busca assim, quando você realmente tem fome e sede de Deus, Ele promete: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus não deixa famintos sem resposta. Ele não ignora corações que verdadeiramente o buscam, mas Ele exige sinceridade, exige persistência, exige rendição total. Agora permita-me falar algo diretamente ao seu coração. Talvez você tenha áreas em sua vida que você sabe que não estão certas, pecados que você tem tolerado, concessões que você tem feito, compromissos com o mundo que você sabe que desagradam a Deus, e você tem tentado conviver com isso, tem tentado equilibrar, tem tentado ser cristão sem ser radical. Mas hoje o Espírito Santo está te confrontando, está te mostrando que você não pode ter os dois. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode ter um pé no reino de Deus e outro no mundo. Você não pode dizer que quer o fogo de Deus enquanto protege áreas da sua vida que Ele não pode tocar. É hora de escolher. Hoje, agora, não amanhã, não depois. Porque amanhã é a ferramenta favorita do inimigo para manter você na mornidão. Amanhã eu vou me acertar com Deus. Amanhã eu vou buscar a santidade. Amanhã eu vou entrar no lugar secreto. E os amanhãs se multiplicam e a vida passa. E você nunca realmente se rende ao fogo consumidor de Deus. O fogo de Deus não espera você estar perfeito para tocar você. Ele espera você estar rendido. Não espera você ter tudo resolvido. Espera você reconhecer que não consegue resolver sem Ele. Não espera você ser forte, espera você ser honesto sobre sua fraqueza. Venha como você está, quebrantado, falho, imperfeito. Mas venha verdadeiramente, venha com sinceridade. Venha dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer além deste coração vazio, mas é teu. Toma, enche, purifica, acende o fogo que só tu podes acender. E quando você vem assim, Deus não te rejeita. Ele te abraça, Ele te restaura. Ele acende em você um fogo que nem as águas podem apagar. Um fogo que vai te acompanhar pelo resto da sua vida. Um fogo que vai definir seu propósito, guiar seus passos, transformar sua história. Pense nisso. Sua vida pode ser completamente diferente daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana. Tudo depende da decisão que você toma hoje. Você vai continuar na mornidão, no conforto religioso, na mediocridade espiritual? Ou você vai clamar por fogo, vai se entregar completamente ao processo consumidor que transforma servos comuns em portadores da glória de Deus? Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Pessoas que digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Pessoas que estejam dispostas a pagar o preço de uma vida consumida por Ele. Pessoas que entendam que não há glória sem altar, não há poder sem purificação, não há fogo sem rendição. E você precisa entender, o tempo é curto, a eternidade está mais próxima do que imaginamos. Um dia você vai estar diante de Deus, e naquele dia não vai importar quantas reuniões você frequentou, não vai importar quantas palavras religiosas você disse, não vai importar quão impressionante era a sua aparência espiritual. A única coisa que vai importar é: você foi genuíno? Você ardeu com paixão verdadeira por Ele? Você permitiu que o fogo consumisse tudo que era impuro em você? Não desperdice sua vida em religiosidade vazia. Não perca tempo brincando de ser cristão. Busque o fogo, busque a realidade, busque a presença que transforma, que purifica, que consome. Porque uma vida tocada pelo fogo de Deus, mesmo que seja curta, vale mais do que 1000 anos de mediocridade espiritual. Este é o chamado. Não um convite casual para mais uma experiência religiosa, mas uma convocação solene ao altar. Um chamado para o lugar secreto onde o fogo nasce. Um convite para uma vida que nunca mais será comum.
Nunca mais será morna, nunca mais será vazia. Deus está falando com você agora. Não ignore, não adie, não resista, porque pode ser que esta seja a última vez que Ele bate assim à porta do seu coração. Pode ser que esta seja a última oportunidade de você responder antes que a mornidão se transforme em frieza total, antes que o coração se endureça completamente, antes que seja tarde demais. Abra a porta. Deixe o Rei da Glória entrar. Deixe o fogo consumidor fazer a obra que só Ele pode fazer. E prepare-se para uma jornada que vai te levar mais fundo, mais alto, mais longe do que você jamais imaginou possível. Não saia deste vídeo igual, porque se Deus está te chamando, e Ele está, e você simplesmente fecha essa mensagem e volta para a rotina, como se nada tivesse acontecido, você está escolhendo a mornidão. Você está escolhendo permanecer na mediocridade espiritual. Este é o momento do retorno, de volta ao primeiro amor, de volta ao altar, de volta ao lugar onde você encontrou Deus pela primeira vez, mas desta vez para nunca mais sair, para fazer daquele lugar sua morada permanente, para permitir que o fogo que começa ali no secreto se torne uma realidade constante em toda a sua vida. Deus está te chamando profundamente, não para mais atividade religiosa, mas para uma vida consumida pela sua presença. Uma vida onde o fogo de Deus não é um evento ocasional, mas uma realidade diária. Uma vida onde você arde continuamente no altar do Senhor. Agora, antes de terminar, escreva nos comentários como um ato de entrega, como uma declaração profética sobre sua vida. Senhor, eu quero carregar o teu fogo. Escreva isso não como fórmula mágica, mas como compromisso real, como rendição verdadeira, como clamor sincero de alguém que está cansado de viver na superfície e quer mergulhar nas profundezas da presença consumidora de Deus. Onde há altar, Deus sempre envia fogo. O céu responde ao coração queimando. Uma geração acesa muda o mundo. E você foi chamado para arder. Não se contente com menos, não aceite a mornidão. Não viva uma vida comum quando você foi criado para queimar com a glória de Deus. O fogo está disponível, o altar está preparado. A única pergunta que resta é: você vai render-se completamente? Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.